Bem-vindos, bem-vindos a mais um programa Med 60 Dias, onde eu respondo pergunta das pessoas que me acompanham aqui e têm o desejo de passar em medicina em 60 dias ou passar em medicina esse ano utilizando o método de 60 dias. Sejam todos bem-vindos, né, para mais esse episódio. E hoje, né, o meu grande objetivo hoje é poder compartilhar com vocês, né, conhecimentos que possam ajudar vocês a renderem mais nos estudos, né? Então, como que eu posso fazer para melhorar a minha performance, para me melhorar o meu rendimento nos estudos e conseguir passar em medicina esse ano, né? Conseguir passar em medicina em 60 dias, para que ano que vem eu esteja dentro da faculdade de medicina, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Inclusive mandaram, né, me perguntaram por que eu só uso roupa preta, né? Fizeram uma pergunta. Então assim, pessoal, o nosso cérebro ele é como se fosse uma bateria, né? Então você tem seu telefone, você tem a bateria do seu telefone, a bateria do seu computador, e quanto mais você utiliza ele, mais energia você gasta, né? E o nosso cérebro funciona da mesma forma. Então, quanto mais decisões você tiver que tomar ao longo do seu dia, mais energia você vai gastar, né? É basicamente assim que funciona. Então, se você gasta energia para escolher a roupa que você vai usar, né? Aí, se você usa roupa com cores, você tem que combinar as roupas, né? Então, tudo isso acaba fazendo você gastar energia, né? Acaba fazendo você dissipar a tua energia cerebral em outras coisas que muitas vezes não vai ter o resultado ali que você quer. Então, se você só usa roupa preta, você não gasta energia escolhendo a cor da roupa, que roupa que você vai usar, né? Então, só usa roupa preta e você acaba economizando essa energia, tá? Então, é uma sacada aí bem legal para vocês, tá? Então, o Emerson Pinheiro, ele pergunta, né? Fala sobre universidades particulares, tá? Essa foi a dúvida que ele fez, tá? Então, assim, quando eu passei em medicina, né, eu tive que optar, né, por fazer numa faculdade particular através de bolsa 100%, onde eu não pagasse nada, né, que não fosse financiamento, nada disso. Por quê? Porque para mim poder fazer federal, eu ia ter que mudar de cidade, né? Eu ia ter que ir para a capital ou ia ter que ir para um outro local. Então, dentro do meu contexto geográfico, eu optei pela particular, tá? Era o que eu conseguia fazer naquela época, né? Era o que dava para mim. Quem conhece mais aprofundado a minha história sabe, né, que eu morei com um rapaz, o Patrick, ele vinha de uma família humilde, e ele fazia medicina, né, com bolsa 100%. Então, como eu vinha da mesma realidade que ele, né, minha mãe empregada doméstica, meu pai sapateiro, né, analfabeto, então aquilo me chamou muita atenção, né? Pô, o cara também vem de baixo, estudou escola pública, não fez cursinho, estudou sozinho em casa e passou em medicina, né? Então aquilo me chamou muita atenção. E aí eu tinha isso como meta, né? Então nunca foi a minha meta a federal, né? O meu objetivo sempre foi a particular. Mas pelo esse contexto, se você não sabe, né? Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, tá? Então por esse contexto geográfico foi o meu objetivo, tá? Eu poderia ter ido para a capital, só que por questões financeiras, na época, eu não quis fazer isso, tá? Eu resolvi ficar aqui e fazer eu tinha conseguido uma bolsa, né? Passei em primeira chamada, tinha conseguido passar em medicina. E aí foi o meu objetivo, né? Só que é, a universidade particular, ela tem um detalhe, né? Se você vai pagar ela, aí é um outro contexto, né? Então eu tô falando aqui do ponto de vista de você fazer a faculdade com 100% de bolsa, né? Onde você não vai pagar, que não é financiamento, não é nada disso, tá? Então essa é a minha visão, tá? Então assim, quem vai fazer a faculdade é você, tá?
tá? Então é importante você entender isso. Você que vai fazer a faculdade, você que vai estudar, né? Então você consegue fazer uma boa faculdade. E aí vem um ponto bem interessante, que como a faculdade particular tem muito investimento, né? Então são mensalidades muito altas, é interessante você estar nesse ambiente, né? Você está num ambiente onde se você reclamar, vão trocar o professor, né? Por exemplo, na federal. Se o professor não quiser dar aula, tá tudo bem, né? Porque ele é concursado. Se ele quiser tratar mal você, tá tudo bem, porque ele é concursado. Já na particular, como tem pessoas pagando, você não gostou do professor, você reclamou algum comportamento, alguma atitude, e ele vai ser mudado esse professor. Então esse é o bacana, né, da faculdade particular, sem falar de que não vai ter greve, né? Por exemplo, meu irmão faz na federal, né? Meu irmão faz medicina na federal. Então pararam na pandemia, não teve aula. Eu, por exemplo, estourou a pandemia, na outra semana já começou online, entendeu? Então eu não perdi nenhum ano, eu não perdi nenhum semestre. Eu tenho outros amigos que estudam em universidades federais que eles perderam muito, né? Perdeu quase um ano de estudo. Então isso que é o legal do privado, tá? Então, mas assim, se o teu sonho é passar na federal, beleza, né? Só que assim, eu sempre trago essa reflexão porque a maioria que me acompanha aqui, né, que quer passar em medicina, a maioria é baixa renda. Então, são improváveis, né? O cara é um improvável. O cara não tem dinheiro, o pai não apoia, a mãe não apoia, tem que trabalhar, né? Então, se o cara tem que trabalhar é porque ele é pobre, né? Porque o cara que tem dinheiro e quer medicina, a família vai apoiar, a tia vai apoiar, o primo vai apoiar, todo mundo vai apoiar da família, né? Que nem no meu caso, ninguém me apoiou, né? Tava eu lá estudando que nem um louco e trabalhando, né? Por quê? Por que eu trabalhava? Porque eu gostava? Não, porque eu não tinha e eu tinha que dar um jeito. Então, assim, eu não. Por mais que eu. Não, a minha meta é passar na federal, isso e aquilo, tá? Eu ia ter, no caso, usando o meta-atleta da mente, eu conseguiria, né? Eu consegui passar em medicina com ProUni 100%, então se eu quisesse, eu poderia ter passado na Universidade Federal também, tá? Só que daí eu ia ter que ir para a capital, enfim, ia ter toda essa dinâmica. Então, assim, eu não ia ter condições financeiras de morar na capital, aqui pelo menos no interior eu ia ter trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque daqui a um pouco tu quer federal, mas, pô, mas tu tem condições? Né? Será que não é mais interessante você tentar uma bolsa na particular, através do ProUni, enfim, né? Então toda essa reflexão deve ser feita quando a gente traz, né, esse elemento da Universidade Federal para nós refletir sobre isso, né? Vamos falar de financeiro, tá? O financeiro não... várias coisas podem influenciar esse aspecto financeiro, tá? Vou reformular. Vários aspectos podem influenciar no sucesso na medicina, tá? Mas eu vou pegar o financeiro. Os médicos que eu conheço que têm os melhores resultados financeiros são pessoas que estudaram em faculdades particulares, tá? Então é um dado aí que eu trago para você. Então, assim, não necessariamente você vai fazer uma federal e vai ser bem sucedido, tá? Às vezes o cara da particular pode ter um resultado bem legal, tá? Então, assim, quando eu estava estudando, minha mãe, empregada doméstica, não tinha condições de me apoiar, né? Meu pai, sapateiro, analfabeto, né? Tanto quando eu passei em medicina, ele achou que eu estava indo fazer um empréstimo no banco, né? Porque quando você passa em medicina com bolsa, pelo ProUni, você tem que comprovar várias coisas lá, tem que levar uma documentação. E aí meu pai, né, analfabeto, não tinha muita noção das coisas, ele é sapateiro, né? O que um sapateiro faz? Sapateiro arruma o calçado das pessoas. Então, o cara tem um calçado lá, rasgou o calçado, leva no sapateiro, né? Então, assim, ele na cabeça dele, ele não tinha nem noção que eu tinha passado em medicina, né? Na cabeça dele, eu ia fazer um empréstimo no banco e, enfim, ia endividar ele, né? Então, imagina o nível de conhecimento. Então, assim, eu não tinha a estrutura na época, né? Hoje já é outro contexto, mas naquela época, né? Eu não tinha essa estrutura,
eu não conseguia, né? Embora hoje eu continue trabalhando, né? Eu trabalho desde os meus 10 anos, e se você não trabalha e nasceu em família pobre, eu recomendo você urgentemente arrumar um emprego, arrumar um trabalho, porque do céu só cai água, né? Então fica a dica aí para vocês, né? Trabalhar não mata ninguém, né? Bem pelo contrário, eu comecei a trabalhar com 10 anos, trabalho até hoje, né? Estou no 4º ano de medicina e continuo trabalhando, né? Continuo correndo atrás, porque ou você trabalha, ou você estuda, ou você vai atrás, ou você vai esperar acontecer um milagre do divino, do além, né? E eu posso garantir para vocês que não existe esse milagre do além, do divino, não vai acontecer, tá bom? Então, assim, essa questão da particular, da federal, né, gera muita polêmica, gera muita, né? O pessoal fala que a particular é pior, que a federal é melhor, né? Ou algumas pessoas falam que a particular é melhor, que a federal é pior, né? Por N fatores, mas eu sempre trago essa reflexão, né? Então, assim, para resumir, você tem que analisar a questão geográfica, a questão financeira, porque daqui a um pouco você vai ter que mudar de cidade, mudar de estado, e o terceiro ponto, a questão cognitiva, né? Pô, será que eu vou conseguir? Porque às vezes a gente analisa muito esses processos seletivos, né? E esses processos seletivos, Enem, Sisu, ProUni, né, o vestibular da federal, o vestibular da particular, eles são processos seletivos muito injustos. Como assim muito injusto? Porque quem tem dinheiro passa, né? O cara que tem dinheiro, ele vai ter mais tempo para estudar, mais tempo. Então, por isso que a maioria que passa em medicina é quem tem dinheiro, né? O pobre é só tu pegar o perfil de quem faz medicina, né? Então, assim, você tem que analisar também essa questão cognitiva. Será que eu vou conseguir também? Pô, daqui a pouco eu quero federal, mas será que eu vou conseguir? Né? Então, tudo isso deve ser analisado, né? Porque você vai precisar de tempo para estudar, né? Então, são vários fatores que você vai ter que analisar. E aí, quando a gente fala dessa questão cognitiva, foi aí que nasceu o método Atleta da Mente, né? Então, eu precisava ter uma performance cognitiva. Eu estava com 22 anos e eu não queria ficar 5 anos estudando, né? Eu tinha 6 meses para a prova, né? Ou seja, 3 ciclos de 60 dias. Eu ia fazer a prova e eu queria passar, né? Porque eu já tinha tido um resultado negativo posteriormente, né? Depois eu desenvolvi depressão, fiquei 1 ano e meio parado, né? Sem estudar. Enfim, quem conhece a minha história sabe disso, né? Fiquei 1 ano e meio ali, acabei desistindo, né? Porque eu tinha sido reprovado. E depois, quando eu voltei a estudar da forma correta, né? Usando essa metodologia que eu falo para vocês, chamada Método Atleta da Mente, que me ajudou a passar em medicina e que ajudou os meus alunos também a passar em medicina, né? Esse método fantástico que mudou a minha vida. Ele nasceu disso, né? Pô, eu tenho 3 ciclos de 60 dias para a prova, né? E eu preciso passar, né? Não tem ano que vem, não existe ano que vem, né? Porque senão você não vai ter condições, você não vai ter um financeiro para aguentar mais 1 ano de cursinho. Então, foi aí que eu desenvolvi esse método, porque eu precisava otimizar a questão cognitiva, que é importante, e o financeiro influencia na cognição, tá? Então, assim, é uma reflexão aí para vocês, né, sobre essa questão dos processos seletivos, tá? Mas enfim, o meu foco aqui é falar sobre aprendizagem, né? Falar sobre neurociência da aprendizagem. Então, assim, se vocês puderem direcionar as perguntas de vocês para esse tópico de aprendizagem, memorização, eu acho que vai ficar mais interessante, que é o meu foco aqui, né? Eu não foco tanto em processos seletivos, embora algumas vezes eu acabo até pincelando aqui, né, trazendo a minha visão, a minha opinião sobre isso, mas o meu objetivo é neurociência, aprendizagem, memorização, porque eu acho que é isso que vai tirar você, né, da situação que você está hoje, né? Talvez você esteja numa situação precária, esteja morando numa casa precária, não tenha condições, não tenha um bom alimento, né? E a sua única chance é passando em medicina, é estudando, né? Não tem outra chance, você não nasceu em berço de ouro, não recebeu herança da família, né? Enfim, mas vamos lá. Olá, ainda tem vagas para o curso? Coloquei meu nome na lista de espera, mas ainda não fui chamado. Andrade. Então, assim, meu querido, não tem vagas ainda, tá? Ele está perguntando aqui sobre o método Atleta da Mente, né? Então,
Algumas vezes no ano eu abro algumas vagas para o método Atleta da Mente, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, né? Eu tenho esse projeto, então eu tenho uma pulseira que está escrito desistir não é uma opção. Então o meu objetivo é ajudar 100 pessoas a passarem em medicina, tá? Eu já ajudei mais de 15 pessoas a passarem em medicina, tá? A cada 60 dias eu tenho, em média, né? A cada 2 meses, a cada 60 dias eu ajudo uma pessoa a passar em medicina com esse método de 60 dias, né? Com ciclos de 60 dias chamado Atleta da Mente, né? Não necessariamente você vai ter uma prova daqui a 60 dias, mas aplicando então 60 dias você consegue passar em medicina, ou pode ser que você tenha uma prova daqui a 60 dias e consiga passar, tá? É uma metodologia que eu desenvolvi justamente por esse aspecto, né, da cognição. Então, fui reprovado na escola, fui reprovado em história, fui reprovado em matemática, né? Eu era um dos piores alunos da turma e eu trabalhava, né? Então, mãe doméstica, pai sapateiro, e eu tinha um sonho, né? Um sonho muito ousado, porque eu era um improvável, né? Não era para mim estar aqui hoje na faculdade de medicina, daqui a alguns anos eu viro médico, né? Não era para mim estar aqui falando com vocês. Então eu tive que desenvolver esse método, essa ferramenta para me aprender mais rápido, né? Para mim memorizar os conteúdos que iam ser cobrados na prova e para que eu conseguisse passar em medicina. E aí foi muito louco isso, por quê? Porque esse mesmo método que salvou a minha vida, né? Porque era para mim estar hoje, até hoje, trabalhando como empacotador de supermercado. Eu trabalhava como empacotador de supermercado, ganhando R$ 270 por mês. Trabalhava que nem um condenado, né? Então, assim, era para mim estar até hoje lá, né? Não era para mim estar aqui hoje na faculdade de medicina, né, conversando com vocês, passando esse conhecimento gratuito para vocês, né? É, Então, assim, era para mim estar até hoje, né, lá como empacotador de supermercado, né? E assim, eu recebo muitas críticas, né? Haters, né? Pessoas que ficam incomodadas com a minha ascensão, né? Essas pessoas é uma ofensa para elas, né? Ver da onde que eu saí, né? E ter que admitir o buraco que eu saí e aonde que eu cheguei. É uma ofensa para elas. Tem uma aluna minha que foi aprovada em medicina, que ela saiu do interior da Bahia, né? E a gente discute, né, durante a live que eu sempre faço live com os meus alunos que foram aprovados em medicina, porque eles são improváveis, né? Porque às vezes você vê no YouTube, o cara nasceu em berço de ouro, o cara recebeu herança da família, pô, né, passou em medicina, nasceu em berço de ouro, estudou escola de rico. Agora, tu vê ali os meus alunos, né? Eles são improváveis, né? Eles são verdadeiros atletas mentais, porque eles saíram do absoluto zero e conseguiram passar. E essa minha aluna, ela fala sobre isso, né? Ela fala assim, pô, Léo, eu ter passado em medicina de uma cidadezinha pequenininha do interior da Bahia, né? Ela passou na Federal, ela conseguiu passar na Federal. É uma ofensa, né? As pessoas me criticam, as pessoas tentam desmerecer o fato de eu ter passado, né? É uma ofensa para elas ver eu na medicina, ver eu realizando meu sonho e daqui a alguns anos virando médica. É uma ofensa para eles, né? Por quê? Porque eles estão acostumados a ver pessoas, né? Como eu, como os meus alunos, a sociedade no geral está acostumada a ver lá embaixo, empacotando sacolas no supermercado, né? E quando você sai de lá, não, eu não quero mais essa miséria no final do mês, eu não quero mais, eu não aceito isso, não. E no meu caso, né, eu vi ali meu pai, né, arrumando calçados e a minha mãe ali limpando a casa de outras pessoas. Eu pensei, cara, se eu não estudar, se eu não fizer alguma coisa diferente, esse vai ser meu futuro. O meu futuro vai ser esse, né? E aí eu lembro que eu trabalhava no supermercado, empacotando sacolas, e aí eu pensei assim, cara, se eu não sair daqui, se eu não fizer nada para mudar, eu vou continuar aqui, né? Eu vou continuar aqui e vou morrer aqui, né? E aí eu vi o histórico, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu vi o histórico da família, né? E eu pensei, esse vai ser meu futuro, né? O meu futuro vai ser esse, né? Então, assim, esse projeto do Atleta da Mente, onde eu ensino pessoas comuns, improváveis,
a passarem em medicina, né, a aprenderem como passar em medicina em 60 dias, esse projeto é o que me deixa muito orgulhoso, né? É um projeto muito legal, porque são improváveis, são pessoas, né, que vieram do nada e conseguiram, né? E é uma ofensa, né? Uma ofensa ver essas pessoas na medicina, no hospital, né? E mudando a realidade delas, né? Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz e eu tenho muito orgulho, né, desse projeto. Eu tenho aqui a minha pulseira, né? Desistir não é uma opção, eu olho para ela todos os dias e lembro do legado, né? Então eu estava estudando ali pediatria, né? Tá até aqui a minha folhinha ali que eu tava estudando, né? E eu pensei, cara, tô super cansado, né? Porque eu tive aula de manhã, tive aula de tarde, tive aula de noite, né? Mas eu falei, cara, eu vou entrar aqui, né? Eu tenho uma meta de fazer 4 aulas por semana, né? Então eu preciso ajudar essa galera, né? Eu preciso mostrar para eles que eles podem mais, né? Então esse vídeo aqui ele vai impactar pessoas, né? Eu não olho muito por os números, né? Porque eu sei que infelizmente no Brasil as pessoas ainda têm essa mentalidade de escassez, né? De pobreza, né? O cara aceita a pobreza, né? Ele acha bonito ficar lá, não ter o que comer, ter, né? Não ter um plano de saúde, não ter condições. E às vezes me deixa triste, né? Porque às vezes um vídeo de piada, um vídeo de piada tem um alcance gigantesco, né? Um vídeo sobre estudo, sobre técnicas de estudo, sobre estratégias, né? Acaba que às vezes não, não alcança tantas pessoas, entendeu? A piada, o meme as pessoas vão ver. Agora um vídeo pro cara mudar de vida, pro cara estudar, né? Então assim, você precisa ter uma visão diferente, né? Para que você consiga mudar de vida, tá? A Tainara aqui perguntou, né? Com quantos anos passasse, né? Com quantos anos você passou em medicina, tá? Então eu passei com 22 para 23 anos, tá? Eu fiz 23 em setembro e em novembro eu tinha passado na verdade eu fui descobrir que eu tinha passado só depois, né? Mas eu fiz a prova em novembro, tá? Então passei ali de 22 para 23 e agora, né? Daqui 2 anos, com 28 para 29, eu vou virar aí o primeiro médico da minha família, né? Se Deus quiser, vou virar aí o primeiro médico da minha família, né? E vou poder mudar, né, a minha realidade, mudar a realidade daquelas pessoas, né, dos meus irmãos que lutaram comigo, que tiveram lá junto comigo, tá? E o Thalisson França, ele fala o seguinte: você já foi meu referencial, minha inspiração, e hoje está pregando coisas obsoletas há 60 dias. Então, assim, se você acha obsoleta, eu desafio você a assistir depoimentos de alunos meus que conseguiram passar em 60 dias e que estavam numa condição bem inferior a você, como por exemplo com filhos, né? Então, assim, você precisa ter vergonha na cara e começar a estudar, né? Porque assim, você falar que é obsoleto, né? Até papagaio fala. Agora eu quero você ver provar, me prova, porque eu provo para você que é possível você ter resultados extraordinários em 60 dias. Todo mundo vai passar? Não. A maioria procrastina, fica o dia inteiro nas redes sociais, não estuda, não faz o que deve ser feito, né? Então assim, eu não faço milagre. Só que assim, é possível, eu já provei que é possível. Só que assim, precisa criar vergonha na sua cara e começar a estudar e passar em medicina, né? Porque assim, se você ficar criticando o trabalho dos outros nas redes sociais, né? O teu concorrente nesse exato momento está estudando mais que você. Então assim, todo mundo vai conseguir? Não. A maioria não vai conseguir, mas é possível. Entendeu? É que eu sempre dou o exemplo da UTI, né? Que nem um paciente na UTI. O paciente que tiver na UTI, ele vai ter 1% de chance de sobreviver. E 99% de chance de não sobreviver, de morrer. Qual dessas duas porcentagens você acha que o médico vai focar nas 99% ou na 1%? Vai focar na 1%, vai fazer de tudo para que aquele paciente dele sobreviva. Então, assim, você tem que ver os depoimentos aí dos alunos e ver que é possível. Todo mundo vai conseguir? Não, né? E dentro da nossa dinâmica, por exemplo, o Enem é só no final do ano, né? Então você vai ter que aplicar ciclos de 60 dias, mas eu provo isso de forma científica e com provas reais, de pessoas reais, que é possível, né?
Tenho um problema de ansiedade diagnosticado e querer saber o que posso fazer para controlar minha ansiedade na hora da prova. Saber o conteúdo, né? Saber o conteúdo, minha querida. Como é que é o nome dela? Tainara. Saber o conteúdo. Vocês concordam comigo, pessoal? Como é que ela resolve o problema de ansiedade dela? Tainara, né? Tai. Como é que ela resolve? Sabendo o conteúdo, né? Então, assim, como é que você acaba com a ansiedade? Sabendo o conteúdo. Querida, se tu souber o conteúdo, acabou a ansiedade. Tu lembra do conteúdo, tu aprendeu o conteúdo, você treinou aquilo várias vezes em casa, sumiu a ansiedade. Então, assim, óbvio, né? Você vai ter um pouco de ansiedade que é natural, né? Então, eu tive ansiedade, meus alunos também tiveram ansiedade, então assim, é natural que você tenha ansiedade, né? É natural que você tenha um pouco de ansiedade. Por quê? Porque é a prova que vai decidir o futuro da tua vida, né? Só que assim, se você treinou isso em casa, você fez provas com o tempo, você treinou isso várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, né? Então assim, você precisa o quê? Você precisa entender que para você conseguir ter um bom resultado, aprendizagem, memorização, você precisa o quê? Você precisa lembrar dos conteúdos, lembrar do conteúdo no dia da prova. Só que muitos alunos vão fazer a prova e o cara nunca treinou em casa. O cara ficou o ano inteiro vendo videoaula, né? O cara tá vendo de Fusca. Lembra que eu respondi o cara lá que criticou o cara tá vindo de Fusca. Óbvio que vai demorar 5 anos pro cara passar. O cara não faz prova, o cara não simula condições de pressão e temperatura do dia da prova. Óbvio que quando eu falo 60 dias ele fica com medo. Ele fica, pô, mas eu tô aqui há 5 anos e não consegui passar? E o cara tá falando de 60 dias? Aí tu vê o que ele fez nos 5 anos. Videoaula, 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 né? Então, assim, óbvio que o cara vai ficar com vergonha, né? Pô, o cara tá mostrando aqui, por exemplo, tem um depoimento meu, né? E por isso que o cara fica incomodado, ele fica com vergonha. Pô, eu tô aqui há anos, aí ele vai lá no meu canal e vê o depoimento, por exemplo, da Giane, foi uma aluna nossa que passou em medicina. 2 filhas pequenas, né? 33 anos, vendendo bolo para conseguir sustentar as filhas, estudando uma mesa de plástico. 57 dias, usando essa metodologia que eu ensino, ela passou em medicina. 57 dias. Aí o cara que está anos estudando, que é preguiçoso, que fica o dia inteiro nas redes sociais, perdendo tempo, que não estuda da forma correta, está indo de Fusca. Quando ele chega aqui e vê eu falando 60 dias, o cara fica com medo, né? Fica com vergonha. Pô, eu tô aqui anos tentando e não tive resultado ainda, né? Então, assim, o cara fica, pô, mas o cara tá falando, mostrou, aí, por exemplo, tem a Carlúcia, né, do interior da Bahia, morava em casa de barro, passou, né, 3 ciclos, 6 meses, passou na Federal, 3 ciclos, 60 dias, passou, né, porque esse método que eu ensino, ele funciona com 5, 60 dias, porque ele é uma metodologia baseada no método de Harvard, né, lá eles usam um método chamado Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Então, na medicina, nós temos provas a cada 60 dias, né? Então, você trabalha com 60 dias. Pô, e se a prova fosse daqui 60 dias, será que eu passaria? Né? Aí você ativa o teu cérebro, começa a usar estratégias para você conseguir render nos estudos, entendeu? Então, assim, você está indo de Fusca. Aí, beleza. Então, eu estou indo de Fusca. Eu preciso de Ferrari. Então, como é que eu mudo o meu veículo, né? Imagina que você tem o ponto A, onde você está hoje, e o ponto B, aonde você quer chegar. E é um caminho, né? Método é o quê? É o caminho para a meta, né? É o caminho para a meta, tá? Então, você vai percorrer uma distância para conseguir passar, para conseguir chegar no seu objetivo. E para você sair do ponto A e chegar no ponto B, você precisa do quê? Você precisa de um veículo. Esse veículo precisa do quê? Pensando nessa metáfora que eu falei para vocês de distância, você precisa de gasolina, você precisa do motor do carro, né, um motor a combustão, você precisa que ele gere uma aceleração, né, que ele desloque aquele veículo do lugar para levar até o ponto B, né? Só que para nós, o que é você sair do ponto A e chegar no ponto B? É o quê?
que você precisa para o dia da prova? Precisa de aprendizagem, né? Eu preciso entender as informações, o problema que a questão tá colocando ali para mim. E eu preciso de mais um elemento. Eu preciso de memória, né? Eu preciso relembrar do conteúdo, né? O pessoal comentou atenção seletiva, perfeito, né? Filtrar os estímulos, né? Canalizar a minha energia cerebral naquela questão, show. Então eu preciso de aprendizagem, preciso de memória, né? Relembrar aquele conteúdo, né? Relembrar aquele conteúdo, tá? Por quê? Então, se eu entender a questão, não lembrar, por exemplo, da fórmula, não lembrar do conceito, né? Vamos pegar um conceito, cai bastante, caiu ano passado, cai todo ano, né? É que é um conceito de organelas celulares, né? Por exemplo, mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi. Então, se eu não lembrar qual que é a função da mitocôndria, do ponto de vista lá da citologia, né? Qual que é a função que a mitocôndria tem? Se eu não lembrar disso, se eu não tiver memória, memória é a capacidade de eu resgatar aquelas informações que eu tenho no meu cérebro. Se eu não lembrar, acabou, né? E o terceiro ponto, que foi a pergunta da Tainara, né, a Thay, que ela pergunta, ansiedade. Então, o terceiro ponto é o quê? É ter controle emocional. Aí tem um estudo americano, né, um estudo neurocientífico, que ele mostrou o seguinte, que quando eu aumento o hormônio cortisol, que é um hormônio muito importante, né, mas a maioria das pessoas chama muito de hormônio do estresse, né? Mas tem muitas mais funções do que modular o estresse, né? Tem várias funções no nosso corpo. E o cortisol, quando eu subo esse cortisol, né? Eu aumento os níveis séricos de cortisol, eu aumento esse cortisol, né? Tem um estudo mostrando, né? Analisando então o cortisol, né? Tem várias formas de a gente mensurar ele, tá? Mas enfim, só para ficar didático para vocês. Então, aumenta esse cortisol. O que acontece? Eu gero uma hipoatividade, né? Então, eu gero uma atividade elétrica menor nos neurônios do hipocampo. Hipocampo é uma estrutura do nosso cérebro responsável pelo processo de memorização. Ele é o centro da memória. Então, o nosso cérebro, como é que ele se comunica? Né? A inteligência, vamos chamar de inteligência, né? Poderia chamar de outras coisas, desempenho cognitivo, enfim, nossa inteligência. Então, como é que tu consegue resolver as questões, fazer a redação, né? Pensar, raciocinar, né? Como que eu consigo? Então, eu faço um neurônio se comunica com outro neurônio fazendo uma sinapse. Então tem uma atividade elétrica ali, né? Inclusive tem equipamentos que a gente consegue medir, mensurar essa atividade elétrica. Então acontece, eu gero uma hipoatividade. E aí eu gero aquele famoso branco de prova. Né? Então eu gero um branco de prova. E aí eu não lembro dos conteúdos. Entendeu? Então assim, esse veículo para sair do ponto A e chegar no ponto B, ele precisa de aprendizagem, memória e controle emocional, né? Então a Ferrari, por que a Ferrari é melhor que o Fusca? O Fusca tem um motor, é um motor fraco, né? Uma tecnologia fraca, né? Uma tecnologia antiga. A Ferrari não, a Ferrari é um motor mais potente e logo você consegue chegar mais rápido, né? Então o que acontece? Se você tem aprendizagem, se você tem memória e tem controle emocional, você consegue ter resultados extraordinários. E aí, seguindo um passo a passo, acontece, como já aconteceu com os meus alunos. Vai acontecer com todo mundo? Não. É fácil? Não, não é fácil. Mas pode acontecer, como já aconteceu com alunos meus, e tem vídeos, depoimentos mostrando que nesses primeiros 60 dias, você sai do Fusca e vai para a Ferrari, você consegue já passar em medicina. Né? Só que muitas pessoas não vão ter prova daqui a 60 dias, né? O cara vai ter que precisar de mais ciclos até o dia da prova dele, tá? Mas a dinâmica, o racional é o mesmo, entendeu? Então, assim, teve um rapaz aqui que ficou criticando aqui, né, a questão dos 60 dias. E, então, assim, esse cara que não conseguiu passar em medicina, né, que provavelmente está procrastinando, porque se o cara está aqui é porque está procrastinando, né? Deveria estar estudando, mas enfim. Ou tá aqui aprendendo, né? Porque se você tá aprendendo, pô, eu vou aplicar esse conhecimento para você conseguir passar em medicina. Então eu pergunto para esse cara, né, que criticou o cientista. Quantas aulas durante a tua preparação, né? Quanto tempo você investiu em estratégias cognitivas de memorização baseadas na neurociência da aprendizagem para que você conseguisse passar em medicina em menos tempo? Quantas aulas, né? Nenhuma.
O cara nem se ligou, tá se ligando agora, que ele tá escutando eu falar que ele precisa de memorização. Quais foram as estratégias de memorização que são comprovadas pela neurociência, que você não viu em videozinho aleatório do YouTube, baseado no achismo? Quais são as estratégias neurocientíficas que você utilizou para memorizar os conteúdos? O cara estudou física, estudou matemática, estudou redação e não conseguiu passar em medicina. Ano passado não conseguiu, no outro ano não conseguiu, há 3 anos atrás não conseguiu. Só que assim, tem que ter humildade para, pô, se eu não conseguir ter resultado, eu preciso aprender com quem já conseguiu, né? Eu preciso aprender o que tem que fazer, porque quem vai apoiar você, você não vai esquecer. Agora, as pessoas que viraram as costas para você, essas você não vai esquecer, né? Essa você vai lembrar. Então, assim, mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, né, resumindo tudo isso, é que se você tiver aprendizagem, tiver memória, controle emocional, você vai lembrar dos conteúdos, vai conseguir acertar as questões e a ansiedade vai embora, entendeu? Então, assim, espero que tenha feito sentido para Tainara, né, que fez a pergunta aqui sobre a ansiedade, né? Fui diagnosticada com ansiedade. Geralmente essa ansiedade aí, se for, né, tiver uma etiologia aí, né, relacionada com a medicina, né, tiver uma causa, né, que tenha relação com o teu estudo para medicina, provavelmente é porque tu não está aprendendo, tá? Porque se tu aprende, memoriza o conteúdo, a ansiedade vai embora, né? Bem pelo contrário, você tem prazer de estudar. Ó, a Stephanie falou, Léo, eu passei para biomedicina em Botucatu com apenas uma vaga. Todos falaram para eu ir fazer e esquecer da medicina. Essa, se eu pudesse representar uma frase das mensagens que eu mais recebo é essa daqui. Passei, no caso dela é biomedicina, mas sempre tem. Eu passei enfermagem, eu passei fisioterapia, eu passei nutrição, eu passei em outro curso da saúde, todo mundo mandou eu fazer e esquecer a medicina, né? Só que assim, quem orientou ela? Será que o cara é um médico de sucesso? Stephanie, essas pessoas que orientaram você a fazer biomedicina são médicos de sucesso? É um médico de sucesso, né, bem-sucedido, que impacta vidas? Foi essa pessoa que diz assim, não, desiste da medicina, esquece a medicina? Ou foi uma pessoa que nunca fez nada na vida, nunca construiu nada na vida e disse assim, ó, faz biomedicina que medicina não é pra ti não, tá sonhando alto demais, né? Porque ó, ela comentou aqui, ó, eles não fizeram faculdade. Então assim, porque assim, minha mãe falava o seguinte, não, termina a educação física, eu fazia educação física, tá? Pra quem não sabe. Fiz dois anos e pouquinho de educação física. E a minha mãe falava assim, não, termina a educação física. Porque eu fazia bacharel, né? Na educação física tem a educação física, o bacharel, né? Para você trabalhar em academia, trabalhar com esportes de alto rendimento, e tem a licenciatura, que é para tu dar aula em escola. E aí a minha mãe falava o seguinte, não, termina, vai para licenciatura, termina, porque é menos tempo, né? E aí termina ela e vai dar aula em escola. Aí depois você vai para medicina. Só que assim, minha mãe é doméstica, minha mãe nunca teve resultado, minha mãe nunca fez nada na vida. Então assim, como é que eu vou seguir uma orientação dela se ela nunca teve resultado? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa que vai te orientar, a pessoa que vai te passar um feedback, é uma pessoa que nunca teve resultado na vida. Ela comentou ali, né? Realmente, né? Ninguém quer ver você chegando lá, tá? As pessoas querem que você continue, que nem no meu caso, né? As pessoas queriam que eu continuasse lá entregando o jornal, né? E assim, quando essas pessoas, os haters, né? Quando eles veem que
eu consegui passar em medicina e que além de ter passado em medicina eu ajudo outras pessoas a passar em medicina, pô, eu publico 2 vídeos de gratuito por dia. Né? A minha equipe, eu tenho uma equipe que organiza tudo pra mim, pô, os caras é 2 vídeos por dia, 3 reels por dia, 4 aulas gratuitas por semana. Então assim, quantos haters, né, os insetos, eles veem isso que eu saí daquele buraco, consegui passar em medicina. E além disso, eu tô ajudando mais pessoas que vêm do mesmo buraco que eu vim. Tô motivando elas, tô ensinando elas o que tem que fazer. O passo a passo para você conseguir passar em medicina, os caras ficam eles ficam assim, eles ficam com extremamente raiva, eles têm nojo, né? Eles sentem ofendidos que eu ajudo pessoas a saírem de lá. Porque lá não é o lugar deles. O lugar deles é na medicina. Então as pessoas, elas têm esse medo, né? De eu ajudar essas pessoas passarem medicina e sair de lá. E querer e sonhar uma vida melhor, né? E eu estudei muito comportamento humano, né? Linguagem corporal. E a pessoa não precisa falar nada. Eu olho, eu analiso a linguagem corporal, né? Tem uma cientista, Amy Cuddy, que ela fala sobre linguagem corporal, né? Ela é uma cientista da Harvard Business School, né? Escola de Negócios de Harvard. Então, assim, eu estudei muito o objeto de pesquisa dela e hoje eu tenho essa capacidade, né? Essa skill. Eu bato o olho na pessoa, eu já sei o que o cara tá pensando, eu já sei tudo, né? E às vezes a pessoa não vai chegar e vai falar para ti isso, né? Mas assim, com os olhares que eu vejo na faculdade, principalmente, eu sinto isso que eu tô falando para vocês, entendeu? Eu sinto que os caras ficam com, assim, eles ficam com raiva. Eles não gostam do que eu faço. Eles não gostam de me ver na medicina. É uma ofensa para eles. O cara olha pro lado e pensa assim, que esse cara aí, não é para ele estar aqui. Ele é filho de empregada doméstica. Não é para ele estar aqui. O lugar dele é lá no supermercado empacotando sacolas. O lugar dele não é na medicina. E daí, todo ano, aluno aprovado, 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 né? Todo ano eu trago vários depoimentos de alunos aprovados. E aí eu vou lutando. São improváveis, né? Vou lutando. Todo ano vem aparece mais e mais. E aí vai criando e eu sonho, né? Eu sonho de cada vez mais ter mais alunos, sabe? Acreditando mais, sonhando mais e querendo ser diferente. Meu bisavô nasceu pobre, morreu pobre. Meu avô nasceu pobre, morreu pobre. Meu pai nasceu pobre, provavelmente vai morrer pobre. E eu falei, não, eu vou ter que quebrar isso daqui. E aí eu tenho vários alunos, tem uma aluna nossa, a Maria, que a mãe dela passou por muitas dificuldades, né? E dela, durante o depoimento dela, ela fala o seguinte, que a mãe dela falava, né, que a, a minha pobreza tem dia, hora, minuto e segundo para acabar. Esse era um mantra, né? Um instrumento para mudar a mente que a mãe dela usava, né? Acho que nem entendia todo esse aspecto cognitivo, mas ela usava esse mantra, né? Minha pobreza tem dia, tem hora, tem minuto e tem segundo para acabar. E a filha dela daqui a alguns anos vai ser médica, vai poder retribuir tudo que a mãe dela fez por ela, né? A irmã dela também conseguiu, fez odontologia, se eu não me engano, né? E hoje está ajudando ela a se formar na faculdade de medicina. Então, assim, é muito legal isso, né? Porque eu sempre pensei, cara, eu tenho que ajudar o cara que não tem dinheiro, o cara periférico, o cara que é o improvável, que ninguém dá nada por ele. Esse é o tipo de pessoa que eu tenho que ajudar. O cara que nasceu em berço de ouro, o cara que nasceu rico, ele não precisa da minha ajuda.
entendeu? O cara já nasceu em berço de ouro, o cara não precisa de mim. Quem precisa de mim é o cara que tem que mudar a vida dele. A única chance do cara é estudando. E se ele tá aqui é porque ele quer passar em medicina, porque eu falo para quem quer passar em medicina. Às vezes aparece a galera do concurso público, né? Pô, eles veem meus vídeos, veem o meu método e tal, pô, mas não. E aí eu já falo, não, para de me seguir para não, não, porque assim, eu quero só medicina, eu quero só medicina, né? Então assim, se eu fizesse por dinheiro, eu não faço isso por dinheiro, entendeu? Minha vida já tá garantida. Se eu fizesse por dinheiro, tudo bem, né? Pô, eu quero dinheiro, então quanto mais pessoas tiver aqui, né? Eu quero só dinheiro. Eu não quero isso, eu quero só os vencedores comigo, eu quero só os campeões, entendeu? Então assim, vê o cara, não, quanto que é a tua mentoria, quanto que é teu curso? Cara, não tem. Se você não quer medicina, não tem curso, não tem nada. Eu não vou te vender nada. Se você quer concurso público, você tá no lugar errado. Beleza, pessoal? Faça, ó, a Micaele, vou ser a primeira médica da minha família. Perfeito, tá? Perfeito, né? Inclusive, durante a jornada Você na Medicina vai ter alguns sorteios, tá? E um desses sorteios que a gente vai dar é uma camiseta escrito seja o primeiro médico da sua família. Geralmente eu uso bastante nas minhas lives, tá? Então, assim, eu vou fazer de novo esse sorteio, tá? A gente já fez, né? Um sorteio também, mês, mês passado, tá? Eu fiz um evento, tava de férias. Então, assim, eu já fiz e vou fazer de novo, por quê? Porque eu quero ajudar a galera aí e essa camiseta representa bastante, né? Porque o cara não tem nenhum médico na família, ninguém fez faculdade, o cara não bateu no peito, não, eu vou ser médico, né? O cara tem que ser. Pra mim, esses são os vencedores, tá? Esses são os vencedores pra mim. Porque o cara que nasceu com dinheiro, o cara nasceu em berço de ouro, pra ele é mais fácil, né? Agora, esse cara que nasceu de baixo, né? Ele vai ter que lutar muito mais, entendeu? Pra ele não é fácil, tá? Ó, a Stephanie falou, e a família do meu pai que fala que eu fico o dia todo vendo os vídeos do Léo, que ele é um picareta. Mal sabe. É. Então, assim, pessoal, é comum, né? Quando as pessoas veem eu falando, pô, passar em medicina em 60 dias, né? E ver a minha história, ver da onde eu saí, os caras ficam incomodados, né? Muitas pessoas ficam incomodadas com isso, tá? Mas enfim, eu vou continuar, né? Porque todo ano, cada história é a minha motivação, né? Então, quanto mais críticas eu recebo, mais eu continuo, né? Vindo aqui fazer aulas para vocês, continuo compartilhando conhecimento aí para agregar valor na jornada de estudo de vocês, tá? Ó, tem um comentário aqui, pessoal, vamos discutir sobre isso, tá? Dé Bastos. Olha que legal aqui o comentário dela, ó. Vou ler para vocês, pessoal, vou ler. Vamos lá. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Olha que frase, olha que comentário que ela fez. Então assim, pessoal, as pessoas, né? As pessoas, tá? E principalmente se você vem de algum lugar periférico, se você nasceu pobre, nasceu assim, teve sorte, né? Eu sempre brinco, eu tive 3 sortes, né? Eu nasci com TDAH, dislexia e nasci numa família pobre. Foi as 3 sortes que eu tive na vida, tá? Então, assim, quem teve essa sorte, né, de ter nascido em uma família com poucas condições, com poucos recursos, e tá sonhando alto demais, você vai ser podado, né? Por quê? Se você nasceu em uma família pobre, você tem que morrer pobre, né? Não sei quem falou isso, mas a sociedade, as pessoas entendem isso, né? Se você sonha alto demais, você vai estar se achando, você vai estar fazendo isso, você vai estar fazendo aquilo, né? Eu lembro que quando eu passei em medicina, as pessoas falavam, nossa, olha o Léo, ele mudou. Mas óbvio que eu mudei. Se eu não tivesse mudado, eu estaria até hoje, eu estaria lá empacotando sacolas no mercado. Então eu tive que mudar. Se eu não tivesse mudado, eu não teria passado em medicina. Só que acontece, as pessoas, elas vão tentar, né? Isso às vezes não é nem por maldade da pessoa, às vezes é inconsciente, né?
Por quê? Porque o cara olha pra mim e vê, pô, ele tem o fenótipo, ele tem as características do cara que empacota sacolas no supermercado. Ele não tem característica de um médico de sucesso, um médico bem-sucedido. Então, ver eu na medicina, o cara, não, ele mudou. Ele tá diferente. Porque no cérebro da pessoa, né, a pessoa não consegue entender, ver que tu saiu do zero, do absoluto zero, e hoje tá na medicina e vai ser médico. É difícil a pessoa entender. Aí entra o preconceito racial, entra vários aspectos, né, que a neurociência mostra para nós hoje, né? Tem vários estudos mostrando, né, que não sei se é vários, tá? Mas tem um estudo em específico, um estudo americano, que ele mostrou que dependendo da cor do aluno, a professora motiva mais ou motiva menos. Olha que louco isso, tá? Um estudo neurocientífico publicado numa grande revista, né? Fizeram um estudo experimental lá, com grupo controle. Enfim, dependendo da cor do aluno, né? Dependendo das características do aluno, ele recebe mais motivação do professor ou menos motivação do professor. Aí eu pensei, pô, mas aí, isso que tu tá falando aqui no estudo, né? Eu leio toda semana 1 ou 2 artigos, né? De neurociência, que é a área que eu mais gosto da medicina. E eu li aquele. Pô, mas aqui eu já sabia. Aconteceu isso no ensino primário, no ensino fundamental comigo, com várias pessoas que eu conheço. Aconteceu na educação física. Aconteceu quando eu estava estudando para passar em medicina. Aconteceu na medicina. Então, assim, eu já sabia disso. Então, assim, quando você sonha alto demais, quando você quer algo a mais, né? E dependendo da onde que você vem, as pessoas vão, pô, mas esse cara não pode ir para lá, né? Esse cara não pode, não é para ele. Só que não é verbalizado, né? Não, isso não é verbalizado, né? E aí você começa a refletir os comportamentos, né? As pessoas não gostarem de você, e você começa a entender alguns mecanismos sociais, né? Que a neurociência explica. Então, nós temos alguns mecanismos sociais, né? E alguns padrões, preconceitos sociais que são inseridos na sociedade, né? Não só no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, né? Alguns países um pouco mais, alguns países um pouco menos, a gente consegue entender isso. Então a frase que ela colocou ali, né? As pessoas não querem te ver bem, ninguém quer te ver melhor que ele, quer te ver abaixo, né? Aí como é que o cara vai explicar que tu, né, que nem no meu caso, como é que a pessoa vai explicar que eu trabalhei junto com ela empacotando sacolas no supermercado e a pessoa tá até hoje lá e eu não tô mais lá? Entendeu? Como é que o cara vai explicar isso? Ah, não, mas é que eu não. Não, mas eu também. Não, mas é que eu estudei em escola pública. Não, mas eu também estudei em escola pública. Não, mas é que eu não tive apoio. Eu também não tive apoio da família. Não, é que eu não tive dinheiro. Eu também não tive dinheiro. Então, assim, como é que a pessoa vai explicar? Né? Não tem como explicar isso. Ela vai dar uma desculpa. Não tem como explicar o inexplicável. Então as pessoas sempre vão tentar te puxar o tapete. Não, mas é que medicina demora tantos anos, que medicina é isso, que medicina é aquilo, né? Que medicina está saturado. Não tem isso, não tem esse papo. Às vezes vira e mexe, os caras comentam aqui, né? Medicina está saturado. Eu respondo o seguinte, eu tenho a resposta para não. Pergunta lá pro Dr. Rafael Bispo, né? Que é o médico, cardiologista, empresário que saiu da favela do Rio de Janeiro, né? Hoje tem uma rede de clínicas, é um médico. Pergunta para ele se ele está preocupado lá com quantos médicos cardiologistas estão se formando. Manda uma mensagem no Instagram dele lá, ver se ele está perguntado. Está preocupado com isso. Tanto que o cara, ele foi além, ele criou uma bolsa de estudo para ajudar os caras que querem medicina. Tem uma bolsa de estudo que ele criou, né? Eu também penso no futuro ter a minha. Então ele criou uma bolsa de estudo, né? Que chama Bolsa Bispo, para ajudar estudantes de medicina. Então, assim, pergunta pro cara se ele tá preocupado. Entendeu? Não tá preocupado, não tá nem aí se tá saindo mais médicos, né? Se tá entrando mais ou menos médicos. Não tá nem aí, não tá preocupado. O cara tá fazendo o dele, tá trabalhando. Porque assim, você bota o diploma na mão de um cara periférico, de um cara que começou a trabalhar com 10 anos, com 15 anos,
que teve que lutar, que teve que batalhar. Bota um diploma de medicina na mão desse cara. E aí você vai ver uma mágica acontecer. Agora, bota um diploma na mão de um cara que nasceu em berço de ouro. Vai ter preguiça de trabalhar. Entendeu? Agora bota num cara. Entendeu? Ó, a Stephanie falou, eu sou fã do Léo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu assisto ele desde quando ele começou, né? Alguns anos atrás. Ela entrou pro método Atleta da Mente. Parabéns, querida, parabéns. E ali ela percebeu, né? O método é uma parada assim realmente transformadora, né? O método realmente ele muda a vida do cara, né? Ele transforma da água pro vinho, tá? Mas enfim, pessoal, então assim, falamos hoje de faculdade particular, falamos de ansiedade, falamos de estudo, técnicas, né? Enfim, né? Já deixo aqui avisado para vocês então da jornada Você na Medicina, né? Se inscrevam na jornada Você na Medicina. Não deixe de participar, vai ter prêmios bem legais, tá? Prêmios, vai ter alguns sorteios que vão acontecer durante a semana, do dia 4 ao dia 10 de abril, tá? Não deixe de participar, é um evento 100% online, 100% gratuito, tá? E acho que vale muito a pena vocês participarem, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre 60 dias, já ouviu falando, não entendeu muito bem, durante a jornada eu vou estar respondendo tudo o que você precisa saber sobre passar em medicina em 60 dias. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui, né? Infelizmente, eu não sei quanto tempo que deu aqui, mas enfim, né? Ficamos por aqui e foi um prazer, né? Ter conversado com vocês. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, né? Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Então, vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.